Boa tarde a todos, o meu nome é Luís Candeias, eu estou a trabalhar com a Bit2Me aqui em Portugal. A Bit2Me, para quem não conhece, é uma empresa espanhola de compra e venda de criptomoedas e estão, portanto, a expandir para Portugal. A Bit2Me, além desta parte de negócio de compra e venda de criptomoedas, tem também uma parte de educação, que é o Bit2Me Academy, que eu vou, entretanto, passar aqui para vocês verem. Penso que estão todos a ver. Isto é o Bit2Me Academy. Nós temos aqui mais de 300 artigos publicados. São artigos curtos, que aquilo que nós pretendemos é realmente ajudar as pessoas a perceberem um pouco melhor o que são criptomoedas e o que é blockchain. Nós temos várias secções, o que é, criptomoedas, história, portanto temos aqui várias secções que podem pesquisar. Temos cursos, um curso básico, são vários artigos básicos sobre o que é Bitcoin, um curso intermédio, um bocadinho mais avançado, que já vai explicar algumas vantagens, diferenças, o que é o endereço, como obter Bitcoin, portanto temos aqui vários artigos um pouco mais avançados, e depois temos um curso avançado que já vai um pouco mais à parte técnica da Bitcoin e da blockchain. O que é um hash, o que é uma chave privada, como é que funciona uma transação. Portanto, aqui poderão ter acesso a artigos todos gratuitos, portanto a plataforma é totalmente gratuita, para saber um bocadinho mais o que é um determinado termo, isto porque dentro da área da Bitcoin e das criptomoedas, portanto existem muitos termos, às vezes um bocadinho complexos, e que nós tentamos aqui, de uma maneira geral, simplificar para que as pessoas percebam o que é que quer dizer cada um desses termos. Portanto, como eu referi, a Bit2Me, nós temos o nosso site de compra e venda e estamos a iniciar, portanto, em Portugal, estes webinars, um bocadinho também para explicar às pessoas e desmistificar a Bitcoin e a blockchain. Portanto, isto será um espaço de divulgação sobre Bitcoin e também de blockchain. No final, portanto, eu vou estar aqui com o meu convidado, o professor Dário, a conversar. No final, isto mais ou menos 30, 40 minutos, vamos abrir os microfones a quem queira colocar questões. Quem quiser colocar questões pode, então, na parte do chat, na parte dos participantes, levantar a mão, que nós vamos então ligar o microfone para que possam colocar as vossas questões. Depois das questões, iremos então sortear um TickBit no valor de 50 euros. Para quem não conhece o TickBit é uma nova forma de comprar criptomoedas. Basicamente, nós temos várias lojas aderentes em Portugal, que vocês podem pesquisar e podem ver. Este TickBit é na forma de um voucher, a pessoa compra de um determinado valor e depois pode resgatar por criptomoedas na página de Bit2Me. Portanto, o voucher tem um código PIN de 16 dígitos, vocês entram no site da Bit2Me, fazem um registro, colocam o código PIN de 16 dígitos e o valor do voucher e resgatam para a criptomoeda que pretenderem, Bitcoin, Ethereum, Dash, portanto, as criptomoedas que nós temos disponíveis na nossa plataforma. Portanto, este sorteio iremos fazer no final. Como é que vamos fazer o sorteio? O sorteio vamos colocar uma questão no chat e a primeira pessoa a responder certo a essa questão receberá então este voucher de 50 euros amanhã no seu e-mail, ok? Pronto. Entretanto, vou apresentar o meu convidado, que é o professor Dário de Oliveira Rodrigues. O professor Dário colaborou durante vários anos, mais de uma década, na antiga multinacional alemã Scheiring, que é hoje a Bayern. Ele desempenhou funções de gestor de e-business e gestor de comunicação institucional. É também investigador na área de e-economia e do paradigma digital e autor de livros de divulgação e artigos científicos nas áreas de gestão, e business e ciberética.
E também ensina há mais de 20 anos nas áreas de gestão, marketing digital e negócio eletrónico. Boa tarde, professor Dário. Muito obrigado por ter aceito o convite. Viva, muito obrigado. Então, aquilo que me fez também convidar o professor Dário foi que eu há pouco tempo vi um artigo seu no Observador sobre criptomoedas e blockchain. E achei muito interessante porque, infelizmente, ainda há pouca informação e os meios de comunicação social parece que apenas falam de Bitcoin quando existe uma quebra no seu preço grande e só aí falam. Mas um dos seus artigos fala precisamente em moeda digital privada versus moeda digital pública. Uma questão que eu lhe queria colocar era, aqui fez esta distinção e fala em moeda digital privada e moeda digital pública, mas os bancos centrais não emitem já moeda digital? Bem, pois essa é uma confusão perigosa. Perigosa na medida em que as moedas digitais são muito diferentes da versão eletrónica das moedas convencionais, não é? Das moedas tradicionais. Nós temos isso já temos há muito tempo, já temos há décadas que temos versão eletrónica. Aliás, a maior parte da moeda que existe é nesse formato. Um décimo das moedas é que existem fisicamente, com tendência para diminuir, não é? Vão sendo retiradas da circulação, portanto, essas moedas vão diminuindo. Exato. Não é? Portanto, isso já temos. Moedas digitais é outro campeonato. As moedas digitais são programáveis, as moedas digitais transportam consigo, digamos assim, uma série de garantias que as outras moedas não transportam. Essas garantias fazem com que as moedas digitais possam ser e são, digamos assim, transacionadas sem intervenção de seres humanos. Não é? Isto muda completamente as coisas. Muda as coisas. Há uma garantia de autoexecução, digamos assim, integrada nas próprias moedas. E isso é algo que não existia nas moedas tradicionais, fossem elas eletrónicas ou físicas. Pronto, isso faz toda a diferença porque abre caminho à desintermediação e altera completamente a nossa vida. Exatamente, portanto, deixa basicamente de ter a mão do humano. Em termos das moedas digitais privadas e das moedas digitais públicas, em que é que consistem? Qual é que é a sua diferença? Bom, é o nível de centralização, digamos assim. Basicamente é a entidade emissora, não é? Porque a partir do momento em que a moeda é emitida, digamos assim, por um Estado, nação, não é? A primeira foi a moeda chinesa, que já foi emitida, portanto, digamos que vão à frente nesse aspecto, mas outras vão seguir, porque as moedas digitais são muito mais competitivas, não é? E, portanto, pela lei normal, não é? Serão um recurso que não vai ser desprezado, vai ser aproveitado, quer pelas nações, quer pelos bancos centrais, mas que também ao mesmo tempo são moedas que qualquer pessoa pode criar. Portanto, a partir de alguns anos atrás, agora é que está a entrar no mainstream, digamos assim, qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode criar um sistema monetário. Por muito estranho que isto possa parecer, isto é realmente muito, muito estranho, mas é a realidade. É possível criar um sistema monetário só porque sim. Pronto. Sim, portanto, quando referem em moedas digitais privadas, refere-se a moedas digitais que são criadas por um indivíduo e públicas são as criadas por um governo, por um banco central? Perfeitamente, perfeitamente. Atenção, eu quando digo moedas privadas, moedas digitais, é apenas para facilitar, são criptomoedas, não é? Exatamente. Eu utilizo o termo moedas digitais porque é o termo que a imprensa vem utilizando para dizer a China criou uma moeda digital, não é? Não se diz a China criou uma criptomoeda, não é? Portanto, usando o termo moedas digitais, as pessoas percebem do que é que estamos a falar. Não estamos a falar apenas de aventuras individuais, não é? Ou de empresariais, mas podemos estar a falar de aventuras de nações inteiras, não é? De governos. E, portanto, estamos a falar de criptomoedas, porque o que está por detrás disto é a criptografia assimétrica. É isso que permite que estas moedas existam. Portanto,
todas elas têm a mesma base, que é a tecnologia blockchain, basicamente. Exatamente. Portanto, eu também fiquei com essa sensação que o artigo era precisamente para chegar mais àquelas pessoas que Não não sabe o que é conhecem a realidade da a maioria, criptomoeda. a maioria, não é? Exatamente, a grande maioria, especialmente em Portugal, a grande maioria. E por isso é que fez esta menção a moedas digitais. Portanto, quando falamos em Bitcoin ou criptomoedas, aqui também as pessoas, lá está, e por isso é que utilizou outro termo das moedas digitais, mas quando nós falamos em criptomoedas, as pessoas tendem sempre a fazer associações a fraudes e esquema de pirâmide. Eu acho que em grande parte também por aquilo que é publicado na comunicação social. Quando o professor Dário fala com alguém sobre Bitcoin, também lhe acontece o mesmo, as pessoas ficam reticentes. O que é que lhes diz? Bom, se fosse o Luís, perguntava se as pessoas sabem o que é o dinheiro, não é? Pois. E acho que isso é uma bastante resposta, porque a maior parte das pessoas não sabe o que é o dinheiro e pergunta o que é o Bitcoin sem saber o que é o dinheiro. E isso, portanto, seja qual for a resposta, é difícil compreender. Portanto, primeiro temos que saber o que é o dinheiro, começar por estudar o que é o dinheiro, para depois conseguirmos perceber o que é o Bitcoin. Basicamente, foi a primeira, digamos assim, aplicação da tecnologia que apareceu diferente, que é a blockchain. A única, digamos, o único traço especial do Bitcoin é ter sido a primeira aplicação. Sim, sim. Muitas outras seguiram e muitas outras seguirão. Exatamente. Eu acho muito interessante, especialmente algumas instituições financeiras, quando se fala em Bitcoin, o que elas costumam dizer, ou diziam até há bem pouco tempo, é que não, o Bitcoin não interessa, o que interessa é a tecnologia da Bitcoin, que é a blockchain. Mas, por vezes, lá está, quem fala assim também não percebe um bocadinho bem o que é Bitcoin. O protocolo Bitcoin não é só o blockchain. Ou seja, se fosse só o blockchain, o protocolo não funcionava e não tínhamos hoje as moedas Bitcoin, que têm o mesmo nome que o protocolo. O protocolo é muito mais do que a blockchain. O protocolo é criptografia, é matemática, é a prova de trabalho, que é aquilo que faz andar a blockchain, porque a blockchain, sem isto, não conseguiria chegar a um consenso de produzir blocos e que fosse imutável. Portanto, há sempre esta associação que a tecnologia da Bitcoin, que é a blockchain, é que interessa, a Bitcoin não. Eu costumo sempre rebater assim um pouco, não, mas a tecnologia da Bitcoin não é só o blockchain. É muito mais que isso. De uma maneira simplista, sim, mas muitas pessoas e muitas entidades esquecem um pouco tudo por trás e, como o professor disse há pouco, a criptografia é a grande chave para que exista a blockchain e para que exista a Bitcoin. Eu gosto sempre de ir um bocadinho atrás, no sentido de tentar explicar o que é que está em causa quando aparece esta nova tecnologia. O dinheiro basicamente é confiança, é isso que há que interiorizar. O dinheiro é confiança. E a confiança precisa de alguém por detrás dela que apadrinhe essa mesma confiança. A primeira confiança que existiu foi a confiança tribal, não é? Na família, nos mais próximos, nos nossos, que hoje em dia existe, no nosso círculo de amigos, amigos mesmo que nós conhecemos de infância, conhecemos muito bem, pessoas nas quais nós confiamos, familiares, amigos mais próximos. E esse círculo de amigos, a confiança está lá por defeito, não é necessário trazer essa. Depois há um outro tipo de confiança, que é a confiança no Estado-nação, que é a confiança que nós temos, digamos assim, pelo facto de vivemos num Estado de Direito. Nós sabemos, se alguém fizer uma declaração de venda de um carro, nós sabemos que aquele documento fará com que nós fiquemos com um direito público, não é, relativamente ao carro e relativamente àquela pessoa para que nos deu o carro, não é? E, portanto, é um direito sobre terceiros, sobre essa pessoa, para ela nos dar o carro. E sabemos isso porque vivemos num país, portanto, num Estado de Direito. Portanto, é a confiança no Estado-nação. Depois há um outro tipo de confiança, e só estes três, não há mais nenhum, não havia mais nenhum, que é a confiança nos intermediários.
Os intermediários são agentes que estão chancelados pelo tal Estado de Direito, não é? Digamos assim, legitimados por ele, mas que, por sua vez, nos garantem a intermediação da confiança. Por exemplo, os bancos, não é? Se eu disser ao Luís que lhe vou enviar 50 euros, o Luís pode acreditar em mim, mas enfim, a certeza é quando vai ver o seu saldo, não é? Quando vai ver o extrato. Exatamente. E o banco é que responde realmente por essa confiança. E a confiança no intermediário. E só existiam estas 3 confianças, não havia mais nenhuma. A partir de 2008, 31 de outubro, passou a existir um outro tipo de confiança, que ninguém percebeu durante os primeiros anos, muito pouca gente. Quem percebeu está rico, não é? Porque comprou. Eu não percebi já. A primeira vez, não, fica já esclarecido. A primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin, achei que era um esquema qualquer. Só pelo nome. A minha experiência de vida nessa altura já chegava, julgava eu, para compreender que aquilo era uma treta qualquer, era um esquema qualquer e, portanto, não liguei nenhuma. O Bitcoin custava cêntimos. Mas eu só quando ouvi o nome não liguei nenhuma, nem fui ver o white paper, nem nada. E foi pena, porque se eu tivesse visto, de certeza que tinha percebido. Mas não vi, não dei a suficiente, nem sequer importância para o assunto. Eu acho que isso aconteceu com a grande maioria das pessoas. Aconteceu também o mesmo comigo. Não foi tão cedo, mas lembro-me que talvez em 2012, 2013, lembro-me de ter lido sobre Bitcoin. Não li o white paper. Pesquisei um bocadinho, olhei, mas aquilo pareceu-me tudo muito... para já era muito mais difícil, não é? Porque as carteiras... As carteiras, pois, e as carteiras não são como são hoje, não era tão fácil para alguém que não tinha conhecimentos técnicos e depois realmente, não, isto não vai avançar, isto são geeks que estão na internet nerds, e pronto. Nerds que andam para aqui a fazer umas coisas e isto é dinheiro, mandar dinheiro fora, não vale a pena estar a comprar, nem a cêntimos vale a pena, não é? Exatamente. É essa a ideia. E pronto, e não era assim, de facto não é verdade, já passaram 12 anos, não é? 10 anos, 11 anos e tal, e está a 8 mil euros, não é? Cada Bitcoin. Sim, 8 mil e... E já teve 19, já depois baixa, tem uma grande volatilidade. Mas, dizia eu, o mais interessante é realmente ter surgido a confiança subjacente, que depois... que se chama já agora confiança distribuída, é esse o nome mais lógico para dar a essa confiança, porque ela baseia-se basicamente numa rede de consensos, como dizia, não é? Portanto, há uma rede que permite ter testemunhas de que uma determinada transação foi de facto efetuada e está à vista de toda a gente e é inalterável. Não vou entrar em pormenores, mas basicamente isto consegue-se através de uma tecnologia, de uma conjunção, um cocktail, se quisermos, de tecnologias, onde se destaca a encriptação assimétrica, por um lado, que é um mecanismo de chave pública e chave privada, que nos consegue garantir a autenticidade, que nos consegue garantir a garantia da encriptação, e a função hash, que é uma função que nos garante, digamos assim, a integridade dos dados e que nos garante que ninguém mexeu naquilo, basicamente. Então passamos a ter um livre-razão, um registro contábil de todas as transações efetuadas, que é público e que está distribuído, daí o nome confiança distribuída, distribuído por milhares de computadores que têm cópias. Portanto, para alterar um tinha que se alterar todos não vou estar agora com pormenores, mas isso é praticamente impossível. Para fazer uma alteração, para viciar uma coisa destas, com os computadores atuais demoraria mais tempo do que a idade do universo, não é? Demoraria muitos anos para conseguir fazer isso. Portanto, é seguro, é inteiramente seguro. Podemos considerar inteiramente seguro. Se não fosse, também valia zero, não valia 8 mil, não é? Não valia Sim, 8 mil euros, valia zero. Eu também costumo dizer às pessoas, de uma forma simples, que aquilo que o Bitcoin, neste caso, porque foi a primeira criptomoeda a surgir, aquilo que nos vem dar é precisamente essa confiança e a transferência de valor. Porque antes da Bitcoin, por exemplo, se eu através da internet quisesse enviar algo, imagine enviar um documento para o professor Dário, enviava por e-mail e a partir daquele momento passavam a existir 2 documentos, 2 cópias. Não existia uma transferência de valor. Aquilo que é Bitcoin, com a Bitcoin existe esta transferência de valor. Portanto, eu tenho um Bitcoin, se eu transferir para a carteira do professor Dário uma Bitcoin,
a Bitcoin que eu tinha deixou de existir na minha posse. Portanto, existe esta transferência de valor pela primeira vez na internet. Esse efeito double spending, digamos assim, deixa de ser possível, que é o problema da internet. Ou seja, talvez apresentando as coisas de outra forma, é assim que eu costumo dizer aos meus alunos e costuma ser fácil de perceber. A tecnologia blockchain faz parte dos negócios eletrónicos atualmente, é impossível dissociar. A internet até agora dava para partilhar informação. Ponto. A partir de agora dá para transacionar valor, que é uma coisa completamente diferente. Ok? Vamos lá ver se eu consigo... A melhor forma de perceber isto é compreender... Há dois conceitos que os economistas percebem bem, mas também não só disso, que é o valor de uso e o valor de troca. As coisas têm valor de uso e têm valor de troca. Qualquer coisa. Nós perguntarmos o que é que vale mais, a água ou o diamante? O que é que nós respondemos? A água ou o diamante? O que é que vale mais? Imediatamente somos remetidos para um depende, não é? Depende. Exato. Num deserto, se eu tiver cheio de sede, é água. Em circunstâncias normais, prefiro o diamante, não é? Portanto, Claro. Depende. E depende de quê? Da pergunta estar mal feita. É que realmente a pergunta não pode ser feita assim, porque há dois tipos de valor. Há o valor de uso e há o valor de troca. Portanto, o professor Dário reformula, isto não faz favor, não é? Estás a referir a quê? Valor de uso ou valor de troca? E aí já podemos responder. E se eu estiver a referir a valor de uso, a água vale mais, não é? Porque a água tem mais valor de uso. Se eu estiver a referir a valor de troca, o diamante vale muito mais. O valor de troca é o valor que as coisas têm para os outros. O valor de uso pode ser, isto, grosso modo, resumindo, é o valor que as coisas têm para nós. E, portanto, isso faz toda a diferença. A internet, até agora, aumentava imenso o valor de uso. Imenso das coisas. Porque eu fazia copy-paste e faço copy-paste do que eu quiser. Eu envio um fecheiro MP3 para o Luís ou para qualquer um de vocês que está neste webinar e fico com ele na mesma. Eu posso partilhar as coisas e fico com elas na mesma. Portanto, a internet da partilha vai alterar imensos modelos de negócio e foi imensamente importante. Mas vai alterar negócios de quem? De editores, de indivíduos que editavam a informação e a colocavam em caixinhas e a voltavam a vender. E ficaram, digamos assim, desarmados com uma internet de partilha. Passou a partilhar músicas e portanto, quem vivia dessa gestão de stocks, digamos assim, não é? De comprar de um lado e vender do outro, comprar os direitos, não é? Ao autor, dando-lhe 10%, não é? Mais ou menos, é mais ou menos a média. Não é? E depois voltar a vender e ficar com a diferença. É uma intermediação. Essa intermediação... Tremeu e praticamente sofreu imenso. Há pessoas que pensam que foi muito mal para os autores, foram copiados, coitadinhos. Perguntem ao Michael Bublé ou ao Tony, como é que se chama? O Carreira, não é? O Tony Carreira. Perguntem-lhe lá quando ele vai ao pavilhão Atlântico se ele se importa muito de andarem a partilhar tantas músicas dele. Quem se importa são os editores. Esses sim, esses importam, claro, e com razão. Ora bem, desta vez o que é que vai acontecer? Desta vez o que está em causa é outro tipo de intermediação. Já não é a intermediação do valor de uso, mas sim a intermediação do valor de troca. E agora aqui os parceiros são outros, os intermediários são outros e são áreas mais nevrálgicas da economia. Portanto, eu prevejo tempos de grande debate e tempos de politicamente bastante agitados, quando as pessoas começarem a perceber o que é que está em causa. Porque as pessoas ainda não perceberam o que é que está em causa. Essa também é a minha ideia. Até há bem pouco tempo, ou há pouco tempo também, um dos traders, grandes traders e que detém um grande fundo de investimento, o Paul Jones Tuller, disse que ia começar a investir em Bitcoin. Ele tem um fundo de mais de 22 bilhões e lá está. E ele falava disso e porque é que ele iria começar a investir profissionalmente em Bitcoin? Ia começar a investir por duas razões. Primeiro, porque acelerou por causa do Covid. E segundo, pela inflação monetária que está a ocorrer. E acho que as pessoas vão começar a perceber quando chegar ao ponto de sentirem essa inflação e essa emissão da moeda dos bancos centrais, que realmente aquilo não faz muito sentido e se calhar
só nessa altura é que começam a pesquisar outras alternativas e vão dar mais atenção à Bitcoin. Pois, claro, as pessoas, a equipa que ganha não se mexe, não é? Se as pessoas estão bem, é preciso perceber como é que apareceu o Bitcoin. O Bitcoin aparece precisamente em 2008, no auge da crise financeira. Não é? Portanto, a crise financeira, 2008, 2009, muitos de vocês recordam-se dessa crise, que veio trazer um pouco de descrédito sobre a segurança do nosso dinheiro, sobre o próprio sistema financeiro e alguém, se lembra, alguém que não sabe quem é, até hoje eu compreendo, no anonimato num caso destes, alguém divulgou ao mundo um protocolo, não é? Como é que isto se fazia, é open source, como é que isto se podia fazer. A partir desse momento, o que é que acontece? Passa a existir realmente uma alternativa contabilística, digamos assim, sem intermediários, distribuída, que pode ser usada para muita coisa, não é só para o dinheiro. Pode ser usada para votos, pode ser usada para dados de saúde, por exemplo, pode ser usada agora para a Covid. Nós vamos ter uma aplicação que é o Stay Away, muito em breve, de Inesctec, julgo eu, que vai garantir, de certa forma, a privacidade aos utilizadores. Eu ainda não li bem, mas eu não li ainda porque não há muita informação disponível e também devo dizer que me vou debruçar agora um bocadinho mais sobre isso. Tenho um bebê pequenino e isso também me consome muito tempo, não é para me desculpar, mas realmente não tive ainda tempo. Claro. E também não há muita informação ainda disponível. Mas só pode ser, porque se de facto é assim, a tecnologia tem que andar por aí, não é? Tem que existir uma chave privada, não é? E tem que existir uma forma de fazer as coisas que não delegue, digamos assim, a nossa privacidade noutras pessoas. Claro que isto aumenta muito a vontade das pessoas, não é? Basicamente é isso. Basicamente nós temos um sistema que até agora obrigava há um trade-off entre privacidade e conveniência. Ou seja, eu para ter conveniência, eu tenho que ceder a privacidade. Trade-off, não é? Eu tenho que me desligar. O trade é troca, desligado, não é? Trade-off, aquilo que eu tenho que me desligar para obter alguém de troca. Isso é que é um trade-off, não é? E eu tenho que me desligar da privacidade para obter conveniência. Ou vice-versa. Há muitas pessoas que não compram nada na internet, quer porque têm medo de pôr os números do cartão de crédito, não é? Na internet. Portanto, para garantirem a privacidade do seu cartão de crédito, abdicam da conveniência de fazer compras na internet. E nós estamos habituados a este trade-off, à necessidade de fazer este trade-off. Partimos do princípio que isso é inevitável. Pois bem, já não é. Hoje em dia há tecnologias como a criptografia homomórfica e outras tecnologias que permitem ter, digamos assim, uma privacidade à la carte. Eu posso tornar público o que eu quiser e posso manter privado o que eu quiser, cumprindo na mesma função. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que eu vou conduzir o meu carro e que sou mandado parar, a polícia pretende verificar se eu tenho carta de condução, que é perfeitamente natural. Ninguém tem direito de andar sem carta de condução a pôr as pessoas em perigo na via pública. Não é? Ora bem, com esta tecnologia eu posso mostrar os meus documentos e o senhor agente pode ficar com a certeza absoluta que eu tenho carta de condução, sem ficar a saber onde é que eu moro, sem ficar a saber como é que eu me chamo, sem ficar a saber uma série de coisas que são dispiciendas para este ato de fiscalização perfeitamente legítimo. Portanto, vamos lá ver. Um ensaio clínico. Até agora, pessoas que têm uma determinada doença, por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença muito incapacitante, se participarem num determinado ensaio clínico, os seus dados terão que ser cedidos ao hospital ou a uma entidade qualquer que vai garantir, ela sim, a privacidade dos dados. Há uma série de argumentos para que isso aconteça. O que é certo é que as pessoas são desapropriadas dos seus dados. Com esta tecnologia, as pessoas podem, pura e simplesmente, juntar-se numa comunidade, neste caso uma comunidade de doentes de esclerose múltipla, e negociarem eles próprios, por grosso, os seus dados clínicos, que são deles. Okay? O meu teor de glicose é um dado pessoal meu, ok? É meu. No entanto, a questão da privacidade faz com que, na prática, isso seja cedido. Vocês, quando vão ao laboratório de análise, por exemplo, fazer uma mera análise ao sangue, uma análise muito básica,
é dado um código, não é? É-nos dado um código, e esse código é dado à senhora enfermeira que cola lá no tubo de ensaio, não é? E esse códigozinho é que diz, por uma questão de privacidade, não fica lá Dário Rodrigues, fica lá o códigozinho. Mas a enfermeira sabe que aquele código é do Dário Rodrigues, certo? Portanto, a Exato. privacidade existe relativamente a terceiros, mas não relativamente ao laboratório. Com este sistema, a privacidade existe relativamente a toda a gente. Ou seja, os dados pessoais são realmente pessoais e ficarão sempre pessoais. A tecnologia já permite isto e não permitia. Portanto, nós temos que ver que isso muda o mundo, muda o panorama todo, não é? Agora, as implicações que isso tem, basicamente, é o empoderamento individual. É as pessoas poderem chamar seus aos seus próprios dados. Quem for contra isto é contra a tecnologia blockchain. Quem for a favor disto é a favor da tecnologia blockchain. Aquilo que vemos dos governos e das autoridades, bancos centrais e as autoridades governamentais, quando falam de criptomoedas, portanto, associam sempre que é privado e que as pessoas podem transacionar para onde querem, e é um problema porque aumenta os atos ilícitos e financia o terrorismo e tudo mais. Lá está. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam que a sua privacidade, os seus dados, são muito importantes. Porque quem tem acesso e quem tem toda a informação sobre nós consegue, entre aspas, manipular-nos, colocar-nos num caminho que se calhar não é aquilo que nós Não, neste caso consegue, queremos caminhar. Perdão-me interromper, Luís, neste caso consegue mais do que isso. Consegue, com moedas digitais, consegue impedir que as pessoas comprem determinadas coisas. Além disso, exatamente. Portanto, por exemplo, alimentos. Sim. Por exemplo, é fácil. Com as moedas digitais, nós compramos o que estiver no programa, o que estiver no protocolo. Ok? Basicamente. Portanto, é muito importante confiarmos nas entidades que a programam ou então termos alternativas disponíveis. Das duas, uma. Ou confiamos na entidade que as programou ou então temos que ter muitas privadas para poder escolher. Só há estas duas alternativas. Não há uma terceira, não é? Agora vamos lá ver uma coisa. Isso que o Luís disse é verdade. O Bitcoin aumenta o terrorismo. O Bitcoin aumenta a probabilidade de existir atos ilícitos. É verdade. Eu sei que isto pode... Mas isto é a realidade. Os automóveis aumentaram os assaltos aos bancos. Não sei se o Luís sabia. Quando saiu o automóvel, a tecnologia do motor de combustão interna, quando saiu o primeiro automóvel, aumentaram os assaltos aos bancos, porque os criminosos usavam o automóvel para fugir à polícia. Sim, pois. As tecnologias têm esse... Como qualquer tecnologia. Quer dizer, a tecnologia mais poderosa que eu conheço é a energia nuclear. A energia nuclear serve. Reparem que seria o Japão sem energia nuclear. Mas também destruiu duas cidades japonesas, como nós sabemos. Portanto, a tecnologia não é boa nem má. O uso que nós fazemos dela é que pode ser bom ou mau. Ok? E, portanto, nós temos que pôr nos pratos da balança. Exatamente. Essas coisas. Milton Friedman, em 1999, já dava uma entrevista que é popular, quem pesquisar no YouTube, Milton Friedman, Bitcoin, vê-lo a falar em 1999 de que nós temos que cada vez mais nos dissociar dos governos e ter a nossa privacidade mesmo monetária. E há de aparecer o dia em que a internet vai trazer um e-cash, um dinheiro digital, eletrónico, digital. Há 3 décadas. Em 1999, se não estou em erro. Em 99? Eu penso que sim, ainda a semana passada vi. Foi o passado, com toda a certeza. Foi, sim. E ele dizia isto, portanto, isto vai aparecer, e aquilo que vai acontecer é que o poder económico, o poder financeiro, vai passar para as pessoas, e as pessoas vão ter mais poder, porque o poder é delas. Isso é uma questão política. Sim, o poder não é do governo. E ele dizia também que vai acontecer aqui também uma coisa que não é muito boa, que é, vão financiar os gangsters. Porque na altura, em 99, ainda não se falava tanto do terrorismo. Os gangsters vão ver aqui uma oportunidade de arranjarem os seus fundos. Mas isso não invalida
toda a inovação e a transferência de poder que vai trazer para o povo. Portanto, ele referia também a isso mesmo. Vai trazer muita gente má, vai trazer coisas más, mas nós não podemos quebrar automaticamente esta transação, precisamente porque poderá financiar o terrorismo. Aliás, o dólar, neste momento, ainda continua a ser o maior financiador de terrorismo e de cartéis de droga e tudo mais, não é? Vamos lá ver uma coisa, tudo depende se eu confio ou não confio na entidade emissora. Eu volto a dizer isto que é muito importante. Eu não vejo, enfim, o ser humano como epá, eu sou um bocado contra as teorias da conspiração e um bocado não, muito. Não vejo que as pessoas sejam más por natureza, para que haja um plano diabólico. Eu julgo que nós temos uma dualidade. Os seres humanos são bons e maus, quer dizer, depende das circunstâncias, não é? Nós, dependendo das circunstâncias, somos capazes do melhor e do pior. Seja qual for a pessoa, depende das circunstâncias. Há pessoas educadas de uma determinada forma, outras de outra, é verdade, nós somos diferentes. Mas, acima de tudo, são as circunstâncias que determinam os acontecimentos da nossa vida. E tentamos adaptar-nos a essas circunstâncias. Por um lado, somos individualistas, mas por outro lado também somos gregários. Esta dualidade existe no ser humano. Nós somos comunitários, mas ninguém tira da boca dos filhos para dar aos filhos dos outros. Portanto, nós temos que gerir este equilíbrio constantemente. A tecnologia, o que permite, é ir deslocando o ponto de ajuste político desta gestão do equilíbrio. Nós vamos gerindo o equilíbrio consoante as possibilidades tecnológicas que temos, não é? E não sei se é pena haver dúvidas a este respeito, mas a humanidade tem evoluído imenso em termos de possibilidades tecnológicas. Imenso. Ninguém quer retroceder, ninguém quer voltar a ler à luz das velas, ninguém quer andar de cavalo outra vez. Quer dizer, eu posso ser contra os assaltos aos bancos, mas ainda bem que não ficámos nas carroças, não é? Ainda bem que passámos a ter carros, não é? Apesar dos assaltos aos bancos, não é? O motor de combustão interna tem sido extremamente útil. E, portanto, esta deslocação do equilíbrio, por um lado, o que é que está em causa com as moedas digitais, ou criptomoedas, como queiramos? Por um lado é uma lógica comunitária de sustentabilidade, porque os tokens podem passar a ter, associado ao valor de troca, valor de uso também. Como eu escrevo nos meus últimos artigos do Observador, nos 2 últimos, isso penso que fica mais ou menos explicado. Que até agora o dinheiro só tinha valor de troca, basicamente. Okay? E agora pode ter associado um determinado programa que lhe confere também um determinado valor de uso. Aquela moeda serve para comprar aquela coisa, aquela moeda dá desconto naquela coisa, aquela moeda... Uma utilidade. Uma utilidade. Por isso é que eu fiz a tal distinção entre valor de uso e valor de troca. A partir do momento em que o dinheiro começa a transportar consigo algum tipo de utilidade diferenciado, não é? Aquela lógica do rei Midas, não é? Especulativa, meramente do mero valor de troca, desvanece um pouco. O dinheiro fica mais próximo das pessoas, digamos assim. E eu acho que isso é realmente precioso e é muitíssimo importante. Do outro lado, o reverso da medalha, eu podia dar o exemplo da China, mas assim, eu também não sei se eu não conheço as pessoas, mas aquela do diabólico e tal, eu não vejo as coisas assim. Eu acho que a sociedade chinesa é muito diferente da nossa. E se eles são felizes com o modelo deles, eles que fiquem lá com o modelo deles, não tem problema nenhum. É uma sociedade muito gregária, muito holística, é uma sociedade... E as pessoas, muitas delas gostam mesmo do seu dirigente, não é? Isto não é... Outras não, outras devem a preços políticos, etc. Portanto, eu não me vou pronunciar sobre a índole das pessoas. Até que já me pronunciei, acho que nós somos muito vítimas das circunstâncias e depois as circunstâncias tornam certas pessoas mais agrestes, outras pessoas mais simpáticas. Isso depois depende de muita coisa. Agora, pode de facto, e convida de facto, as moedas digitais convidam de facto a uma lógica totalitária. Convida a uma lógica de uma sustentabilidade dirigida. Okay? Em vez de ser uma sustentabilidade dirigida por consenso, em rede, nas comunidades, como estamos a falar, não, uma sustentabilidade mais dirigista. Portanto, que tem por detrás alguém... Agora, eu às vezes digo isto um bocadinho da tal como poderão ser, lá está, as moedas digitais dos bancos centrais, o dólar digital, o euro digital, que a Lagarde também é muito a favor. Sim, mas quando há um ditador é um bocadinho diferente quando há um conselho. Sim. Quando há um grupo de pessoas é uma coisa, quando há uma única pessoa é outra. Sim. Mas mesmo assim, se essa única pessoa for boa, eu não me importo. Eu costumo dizer que eu até sou monárquico.
se o rei for bom, não é? Se o rei for bom, se o neto do rei, o filho, porque o filho depois é por direito divino vai herdar, não é? Portanto, se eu tiver a garantia que as pessoas são boas, eu não me importava nada que tudo dependesse de uma única pessoa. Porque não? Aliás, a equipa que ganha não se mexe. E há exemplos na história. Infelizmente, há mais exemplos ao contrário. Há Pois. mesmo, há mesmo. Mas também há exemplos de pessoas boas que lideraram. Portanto, agora, as moedas digitais vão obrigar-nos a escolher. Aqui é que está. Ou eu muito me engano, enfim, Mas posso lá estar... está, pelo menos dão-nos essa alternativa de nós escolhermos Ou sermos não, nós ou não. Pois, vamos ver o que é que o na China futuro nos não há traz. na China não tem havido alternativa, não é? Que eu saiba, a Sim. moeda vai ser aquela. Pronto. Portanto, essa questão de haver ou não haver alternativa, mas volto a dizer, mas o povo até pode preferir assim. E nós não sei, eu não gosto de me demiscuir, eu mesmo gosto da minha vida, não é? Assim como não gosto de meter na minha vida, também não gosto de meter na vida dos outros. Se na China funcionar bem, tudo bem, não tem é que exportar o modelo. Não é? Exato. Não tem que exportar o modelo. E nós vemos que temos muitas empresas neste momento nas mãos. Nós vamos ser obrigados a negociar com uma moeda assim. É isso que me preocupa. Pois. Quer dizer, desde que não me obriguem a negociar num determinado tipo de moeda que eu sei que é programável, etc., tenho nenhum problema que outras pessoas desejem fazer isso assim. Mas, enquanto viver num país democrático, num Estado de Direito, julgo que é bom termos a possibilidade de escolher, não é? A tecnologia, a Bitcoin e depois, posteriormente, o Ethereum, vieram dar mais, e o Ethereum veio dar mais ênfase aos contratos inteligentes, que abre uma nova realidade de tokenização, digamos assim, de meios físicos, de coisas físicas. Portanto, pode existir esta transição de coisas físicas para o mundo virtual, estes ativos. Vê isto acontecer num futuro próximo? Vejo, claro que sim, mas é difícil de explicar isto, quer dizer, porque é um bocado contraintuitivo, não é? É um bocado contraintuitivo. Nós vemos o mundo, todo o discurso, nós temos, por exemplo, esta noção de que uma coisa é a realidade, outra coisa é a virtual. Portanto, até dizemos isso, muitas vezes. Há um mundo virtual e um mundo real. Não é? Se eu perguntar às pessoas qual é o antónimo de real, por exemplo, as pessoas vão dizer virtual. Sim. Se eu perguntar qual é o contrário de virtual, as pessoas dizem que é real. E não é. A internet é virtual e é real. Não é? Portanto, nós temos que perceber que o contrário de virtual é físico. Okay? O contrário de real é imaginário. Uma coisa ou é real ou é ficcional, ou é imaginária, ou existe ou não existe. Ok? E nós estamos a falar de coisas que existem, todas elas. A internet, os bits, as moedas digitais, as moedas físicas, tudo isto existe, tudo isto faz parte da realidade. Ok? Portanto, é preciso primeiro nós compreendermos que estamos perante dois tipos de realidade, se quisermos, mas ambos reais, que é a realidade física e a realidade virtual. A partir daí, talvez seja mais fácil perceber que há modems, há formas, interfaces, que conseguem transformar uma coisa na outra, porque estão ambas no mundo real, ok? São transformáveis. Podem passar à vontade de um lado para o outro, existindo tecnologia suficiente. Cada vez essa tecnologia é menos invasiva, até para medir parâmetros biológicos e tudo. Cada vez é possível passar mais dados do mundo físico para o mundo virtual e quantificá-los. A partir do momento em que é possível passar mais dados do mundo físico para o mundo virtual e quantificá-los, nós começamos a conseguir transacioná-los. E isto muda completamente o mundo, tal e qual nós o conhecemos, Portanto, e não há dúvida nenhuma. não será tanto para o mundo virtual, mas para o mundo digital. Não é? Bem, aqui não estou a estabelecer distinção. Mas sim, tem razão, a mesma lógica que das moedas tem razão. Porque o digital é programável e o virtual temos a ver como uma mera réplica, não é? Do que já existia no mundo físico. E aqui é diferente. Um token está programado para ter um determinado valor. Ok? Portanto, é digital. Faz mais sentido falar de digital. Exatamente.
Portanto, estamos à beira de um novo paradigma financeiro e económico na nossa economia, em tudo. Acha esta afirmação correta? Acho correta. E porquê? Porque as redes são muito mais competitivas, é a estrutura mais competitiva que existe. É uma rede. As redes, há uma lei, que é a lei de Metcalfe, não é? Que diz que o valor, a utilidade de uma rede, a utilidade que nós temos numa rede, varia na razão do quadrado do número dos respectivos utilizadores. Ou seja, as redes têm este condão de, à medida que entram mais utilizadores, a utilidade não cresce proporcionalmente, cresce exponencialmente. E todos nós percebemos a utilidade que tem a internet atualmente. Ninguém se podia dar ao luxo de dispensar, ainda para mais com o vírus à solta, não é? A internet tem realmente uma utilidade muitíssimo grande, porque é uma rede. As redes têm imensa utilidade comparativamente com outras estruturas. Com estruturas, por exemplo, hierárquicas, por exemplo, com as estruturas, por exemplo, uma PME e uma multinacional. A multinacional não dá hipótese à PME. Não tem a mínima hipótese, porque a informação há uma casa-mãe, eu trabalhei quase 20 anos na multinacional e sei o que é que estou a dizer. A casa-mãe bebe das subsidiárias, dá às subsidiárias, as subsidiárias, primeiro através da casa-mãe e depois até informalmente entre si, trocam também informação, e todas estas trocas de informação tornam a multinacional muito mais inteligente do que a PME. Já para não falar nas economias de escala. Já não estou a falar sequer das economias de escala, que embaratecem muitos produtos e que secam tipo eucaliptos, não é? Secam todo o comércio, tudo à volta. Mas estou só a falar da questão da informação. Pois bem, uma rede também não dá hipótese à multinacional. É muito estranho que possa parecer. Porque a rede é a estrutura ideal para formar parcerias estratégicas e para trocar informação de uma forma muito mais efetiva, o que se torna muito interessante quando se trata de inovar. Para inovar, nós temos que trocar muita informação com muitos parceiros. Porquê? Porque ninguém domina todas as premissas da inovação. E E não essa há informação convém ser a mais fidedigna possível, não é? e entra a blockchain, exatamente. Porquê? Exatamente. Porque nós não conseguimos, é muito difícil ter um produto inovador sem que ele esteja no state of the art, no estado da arte, no último grito da tecnologia. E, portanto, para ele que ele esteja no último grito da tecnologia, nenhuma empresa por si só consegue definir um caderno de encargos. Ninguém consegue definir um caderno de encargos com as premissas da inovação, porque simplesmente ela ainda não existe. Uhum. Ela só vai existir quando se transportar para a arquitetura do negócio, para a mesa do Conselho de Administração, os outros parceiros das outras empresas. Só aí é que é possível que isso é uma rede. Portanto, só através de uma rede é que é possível inovar. Quer dizer, não é só através de uma rede. Pode-se inovar numa empresa com in-house, com inovação, mas nunca é tão eficaz, nunca é tão competitiva. Sim, e para ser globalmente, convém ser através de uma rede distribuída. Já agora, pegando nas palavras de Luís, que é muitíssimo importante, é a questão da blockchain nestas parcerias estratégicas. Porque até agora, para duas empresas confiarem uma na outra, tinham que se fundir, basicamente. Tinham que se fundir. Tinham que colocar toda a gente debaixo da mesma hierarquia. Ok? Uhum. Tinham que mergers and acquisitions, não é? Tinham que comprar ou fundir-se, arranjar um estratagema qualquer para ficar tudo na mesma, porque a estrutura hierárquica é que é competitiva neste caso, portanto ficar debaixo da mesma, para não haver hipóteses de conflitos, não é? Ou de desconfianças, porque há um poder hierárquico, não é? Pronto. Com a blockchain, as empresas podem ter o mesmo tipo de confiança, ou até maior, porque é matemática, já não há fator humano, sem ter que se fundir. Por isso é que nós vemos esta corrida à blockchain por parte das empresas. Começando nos bancos. Pois, e o que é engraçado era o que eu ia referir. O que é engraçado é que alguns bancos que são contra as criptomoedas e mesmo blockchain, mas andam a contratar pessoas para desenvolverem blockchain para os bancos. Pois, e, É engraçado. se forem realmente perspicazes, e são, de certeza, há pessoas muitíssimo inteligentes. Aliás, a área financeira, a área de proventura, que está a captar a maior quantidade de capital intelectual. À saída das universidades, não é? E isso tem também depois
é bom por um lado, por outro lado não, portanto depende. Mas dizia eu que essa tentativa de confiar uns nos outros, essa possibilidade de confiar, nova possibilidade de confiar uns nos outros, justifica esse investimento na blockchain, precisamente. Por exemplo, os custos de aquisição de cliente de um banco são muito altos. Há custos muitíssimo altos que, se forem... A confiança vale imenso dinheiro nos negócios, é o que vale mais. Como o The Economist dizia, que a blockchain é uma máquina de confiança, the trust machine, não é? Uma máquina de confiança. Era a capa de The Economist, era uma máquina de confiança. Portanto, a tecnologia blockchain é uma máquina de confiança. E, portanto, interessa a todos aqueles que queiram confiar uns nos outros. Assim como, se nós repararmos, o que é que as moedas digitais, tipo o Bitcoin, muito descentralizadas, permitem? Permitem que as pessoas confiem diretamente umas nas outras, sem se conhecerem. Sem se conhecerem. Confiam sem se conhecerem. Aliás, até lojas eletrónicas ou quem receba pagamentos ficará muito mais seguro, e às vezes estas entidades não, e as lojas, as empresas não percebem, mas ficarão muito mais seguros a receber através de uma criptomoeda do que a receber através de um cartão de crédito. Porque um cartão de crédito eu posso fazer uma compra de um determinado valor e depois no dia seguinte ou uma hora depois de fazer essa compra ligar para o meu banco a pedir a reversão daquele valor e ele é feito totalmente para a minha conta bancária. Com as criptomoedas isso não acontece, portanto é feito o pagamento na criptomoeda, ela foi inserida numa transação, essa transação foi inserida na blockchain e a partir desse momento, muito dificilmente, porque é necessário existirem algumas confirmações, mas muito dificilmente haverá a hipótese de a pessoa voltar atrás ou anular essa transação. O que não é pronto, o que em princípio é bom, exceto se eu me enganar nos códigos, não é? Sim. Em vez de ser 10 cêntimos de Bitcoin, enganou-se e enviou um Bitcoin, pois. Isso... Ou envia para outro endereço diferente. Sim. Portanto, é assim, não há ninguém a quem telefonar. Há uma máxima que é a seguinte: máxima liberdade, máxima responsabilidade. Exatamente. E é preciso também, nem tudo são rosas. Eu gosto de ter alguém para quem telefonar quando me engano, no banco, não é? Se me engano em qualquer coisa, se me arrependo de uma transação, eu gosto de ter alguém para quem telefonar, não é? Agora, é o que eu costumo também dizer a pessoas amigas, a Bitcoin nós somos basicamente o nosso banco, mas o que é que isso traz? Traz que nós é que somos responsáveis. Olha, vou contar uma enviarmos e pelas transações que fizermos. Se fizermos mal, a responsabilidade é nossa. Mas pelo menos, se calhar, eu vivo melhor com a minha responsabilidade do que ter o dinheiro num banco e de repente o banco virar mau banco e de mau banco fique sem o... Pronto. Aí a responsabilidade é minha, direta, porque eu depositei lá o dinheiro, mas também depositei confiança em pessoas que afinal não eram tão confiáveis. Luís, eu acho que esse melhor ou pior é relativo. Depende muito da outra alternativa. Assim, se o sistema financeiro for confiável e as coisas baterem certo, eu volto a dizer, eu gosto de ter algum banco a quem telefonar. Ok? O que é que eu estou disposto a pagar para ter um banco a quem telefonar? Ok? Isso tudo depende, ou seja, a resposta é um pouco essa, quer dizer, se eu tiver, é tal história, se o rei for bom eu sou monárquico, não é? É a mesma coisa. Se de facto o banco me der toda a tranquilidade, agora, se de repente eu perceber que o dinheiro não dá a confiança necessária, se calhar procura-se alternativas. Portanto, isso é um bocadinho relativo. Não é? É relativo. Eu vou contar uma história rápida. Eu, na minha lua de mel, aluguei um carro 15 dias na Flórida por preço para 2 ou 3 dias em Portugal. E achei aquilo baratíssimo. Não é? E andei... E quando fui devolver o carro, o senhor fez uma cara de espanto a olhar para mim, porque eu tinha andado sem seguro o tempo todo. Sem seguro, que era o mais caro. E eu só porque este tipo está aqui nos Estados Unidos a dar sem seguro, quer dizer, este tipo é maluco. Não é? E eu não sabia, porque eu estava habituado a que ninguém me alugasse um carro sem seguro, não é? Pergunta quanto é que é, nem falei no seguro. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Soube-me bem pagar menos, mas se fosse voluntariamente eu não o teria feito. Okay? Eu enganei-me,
corria um risco muito grande. Olha, não estaria aqui a dar entrevista se tivesse acertado em alguém, não é? Portanto, não é? Certeza, Muito estava bem. lá ainda, provavelmente. Eles lá não brincam, como sabe. E, portanto, Pois. Portanto, máxima liberdade, máxima responsabilidade. É preciso ver que não há milagres, não é? Não há milagres. Portanto, o sistema financeiro tem um papel? Tem. Tem é que estar à altura desse papel, porque senão as pessoas procuram alternativas. Exato. E estão dispostas a ir um Exatamente. bocadinho mais longe na assunção de responsabilidades. Porque não tem outro remédio. A alternativa é pior. Pois. Muito bem. Já nos alongámos aqui um bocadinho. Mas foi. Costuma ser Nós... assim. Costuma ser assim. Eu queria perguntar a todos os participantes se há alguma questão. Quem tiver alguma questão para colocar ao professor Dário, peço que levantem a mão, que é para eu vos ligar o microfone. Temos aqui o Francisco Pires. Francisco? Sim, Estamos a ouvir. estou a ouvir? Sim, Ok. sim. Obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer esta possibilidade de os ouvir e também, de alguma forma, dar os parabéns porque foi uma sessão muito, muito interessante, quer por parte do Luís, quer sobretudo também da parte do professor Dário. E a minha questão é o seguinte, na parte final, o Luís, de alguma forma, tentou endereçar uma questão que, enfim, que é a base da minha pergunta, que é um bocado primeiro um comentário, mas depois gostaria, obviamente, de ouvir o professor Dário e o Luís também, sobre a pertinência ou não daquilo que se vai seguir, que foi a tentativa de trazer à colação a questão dos smart contracts, porque me parece ser um elo, vamos ver, a sociedade e a civilização assenta muito a sua lógica de confiança atual nos contratos, embora depois nós sabemos muito bem o que é que toda esta lógica dos contratos origina um grande negócio, porque precisamente o ser humano, na generalidade, não é muito confiável. Eu também não quero partir da ideia de que são todos maus, não é assim, mas de facto faz parte da natureza humana digamos que os sistemas humanos são sistemas dissipativos, digamos que gostam de andar fora da zona do equilíbrio, por vezes. E a mim parece-me que neste ecossistema, ou seja, o ecossistema blockchain, criptomoeda, necessita aqui destes stakeholders fundamentais, que é a parte jurídico-legal. Ou seja, a parte de, nomeadamente, aliás, há poucos negócios no mundo que sobrevivam ou que se sustentem se não souberem dividir uma parte com os advogados, digamos assim. Mas neste caso é preciso que os advogados também queiram vir ao processo, não é? Queiram vir para dentro do ecossistema. E, portanto, a minha questão era exatamente essa. Eu, por acaso, ainda hoje estive a ver por interesse, portanto, o meu interesse é um bocadinho académico e também da minha componente de consultoria na área de software, onde está a haver, de facto, oportunidades bastante grandes ao nível precisamente da elaboração e da gestão e não só das arquiteturas dos contratos, mas também das possibilidades que abre ao nível do desenvolvimento. E estava a ver precisamente o contrato que está por trás agora de um token de energia, que é o Energy Web Token, que tem sido espetacular a subida nos últimos 2 meses, precisamente porque a energia é uma área que está muito ligada também à questão do protocolo de consenso, sobretudo o do Bitcoin, do Proof of Work, não é? Não tanto o Proof of Stake. Desculpe interromper, e é fácil de tokenizar, é fácil de transformar em tokens, está a ver? A tal questão de passar do físico para o virtual, para o digital, fica mais fácil, não é? Ajuda. Sim, exato. E, portanto, eu terminava precisamente aqui, que é de que forma, ou se também já têm pensado nesta questão,
De que forma é que, ou se também vem a pertinência, eu vejo a pertinência fundamental nesta possibilidade de trazer esta comunidade legal, digamos assim, para dentro deste processo. Ou seja, por exemplo, precisamente ainda na questão da energia, este web token, este token tem a Vodafone por trás. E porquê? Porque a Vodafone está muito interessada em ligar à blockchain a componente de IoT, né, de Internet of Things. E no Internet of Things, a Vodafone digamos, um dos operadores com mais terminais, com mais endpoints já ligados à rede, e ligados à rede blockchain. E o que é que acontece? Isto faz emergir aqui uma necessidade de gestão de contratos em tempo real. Porque há uma série estou a lembrar, por exemplo, este web token gera ativos de produção de energia, turbinas eólicas, painéis solares, portanto, toda a chamada grid. E o que vamos ter aqui, na verdade, é um grande negócio ligado à gestão de contratos inteligentes, ligados a smart contracts. Eu diria que entramos numa lógica onde, inclusivamente, não só a questão da gestão industrial dos contratos, destes contratos inteligentes em cima de blockchain, como também, e isso também foi já por vós suficientemente e largamente discutido aqui, eu vejo aqui algumas questões essenciais ligadas à questão do consumo de bens jurídicos em tempo real, ou seja, também não só aqueles que estão ligados à privacidade, por um lado, mas também, sobretudo, aqueles que estão ligados a contratos comerciais e a contratos industriais assentes precisamente nesta nova lógica blockchain. E, portanto, a minha questão era esta, portanto, a pertinência por um lado, dos smart contracts e a emergência a que estamos de trazer para este ecossistema um conjunto suficientemente alargado de advogados dispostos a discutir e a transformar, digamos, uma certa ideia, às vezes um pouco negativa, que estas lógicas têm, relativamente àquilo que são os novos paradigmas financeiros que estão aí à beira e provavelmente até mais rápido do que nós pensamos, não é? Obrigado, Francisco. Luís, força. Não. Bem, então, relativamente aos contratos inteligentes, portanto, aos smart contracts, eu vou acompanhando alguns projetos, algumas entidades e começo a ver mais, cada vez, sociedades de advogados, não só portuguesas não conheço muito, mas essencialmente inglesas e americanas, a trabalharem em blockchain. A trabalhar em blockchain não só para produzirem prova de tempo, ou seja, em que a aquisição de um terreno foi feito naquela data, e isso é possível fazer através da blockchain. Portanto, se eu assinar uma transação e colocar esse contrato nessa transação, eu consigo provar a prova da data em que o mesmo foi feito. E o que se vai ver aqui, pelo menos neste tipo de contratos, e já se fala muito, é nos notariados digitais. E que faz todo o sentido os notariados de futuro começarem a trabalhar em blockchain precisamente por esta imutabilidade, pela facilidade em que todos, e a transparência em que todos nós depois podemos comprovar a veracidade desses documentos. Acho que vai passar muito por aí. Relativamente aos tokens, cada vez mais, portanto, tudo vai ser cada vez mais tokenizado. Fala na energia e muito bem, existem vários projetos ligados à energia, que é precisamente, eu conheço alguns de venda de energia, portanto, que vendem energia às pessoas e é através do token. O token passa a ter uma utilidade, a energia é paga com esse token, mas também, por exemplo, quem quiser fazer um resort, esse resort pode ser tokenizado e isso já existe também projetos nesse sentido e já existem tokens na rede Ethereum nesse sentido, em que eu quero ter um investimento, o investimento é grande, eu quero ter os fundos,
e eu vou recorrer a um token para tokenizar e eu tokenizo na proporção daquilo que pretendo esse resort, ou esse futuro resort. E depois irei pagar ao longo dos meses, ao longo dos anos, uma taxa de juro a esses investidores, a quem tem esses tokens, o valor por esse bem, esse ativo estar na blockchain. Portanto, existem vários projetos, não só na energia, como na área imobiliária e outras, a trabalhar nesse sentido. Certo. A vantagem dos tokens é muito grande na medida em que vai aumentar a granularidade, vai aumentar torna tudo mais a retalho. As coisas ficam muito mais a retalho, não sei se me faço entender. Há aqui dois aspectos na pergunta no comentário, muito pertinente do Francisco Pires e na pergunta que ele fez. Eu queria focar. Um tem a ver com o pragmatismo da questão da internet das coisas e da questão de ter que fazer muitas transações, às vezes até de pequenas quantias, e aí eu chamo a atenção para a divisibilidade das moedas digitais. Um euro é divisível em 100 partes, ok? 100 cêntimos. Não há nenhuma unidade mais pequenina que um cêntimo, ok? Um Bitcoin, por exemplo, é dividido em 100 milhões de partes. Então, Satoshi são 100 milhões. Portanto, estamos a falar de uma divisibilidade de 100 milhões. Portanto, é 1 milhão de vezes mais, não é? Não é 100, é 100 milhões. Não é? Portanto, 1 milhão de vezes mais divisível. Isto é ótimo quando se pretende contabilizar, por exemplo, energia. Por exemplo, quando a própria sociedade se está a transformar e a passar de uma lógica de propriedade das coisas para uma lógica de pay as you go, uma lógica de consumption ou consumo as a service, quer dizer, como se fosse um serviço. Nós vamos a Lisboa, vemos mata trotinetes a passar, pessoas que largam a trotinete, pegam na trotinete, largam a bicicleta, pegam na bicicleta, quer dizer, as coisas são de quem as tem ou de quem as usa? Se calhar, na verdade, as coisas são mais de quem as usa do que quem as tem, porque quem as tem é despesas, muitas vezes, não é? Sem ter que as usar. Eu lembro sempre do Belmiro de Azevedo, uma vez dizia que eu moro numa casa arrendada, não é? Ele tinha dinheiro para comprar uma casa, mas preferia morar numa arrendada, por alguma razão era. Porque realmente usar as coisas às vezes é muito mais light, é muito mais digamos assim, racional, não é? Do que suportar todo o peso. Nós compramos uma bicicleta e a bicicleta está parada 90 e tal % do tempo. Está parada na garagem ou está... Um berbequim em média é usado 13 minutos por ano nos Estados Unidos. Um berbequim é usado 13 minutos por ano. Eu compro um berbequim e depois uso 13 minutos por ano. Isto faz sentido? Não faz. Quer dizer, faz sentido quando num mundo sem blockchain, mas num mundo com blockchain não faz sentido. Num mundo onde eu possa confiar em que, porque senão, claro que faz sentido, se eu não puder ter a certeza, se o vizinho, as trocas ficam na base do favor, na base da partilha, quer dizer, é tudo muito relativo, mas vale ter um berbequim e não ficar de ver famoso a ninguém, por exemplo, não é? Ao passo que se existir uma internet de valor, com transações perfeitamente quantificáveis e perfeitamente seguras e inteiramente justas e auto-executáveis, é muito mais lógico eu passar por uma lógica, peço desculpa pelo plenário, pela redundância, passar por uma lógica de pay as you go, quer dizer, eu vou pagando à medida que uso as coisas. Por aí, penso que a questão da divisibilidade já é uma vantagem enorme das moedas, no futuro vai ser uma vantagem muito grande. No futuro que não é daqui a 100 anos, né? Se calhar é daqui a 5 ou 10, não é? É preciso termos essa noção, ou menos. O outro aspecto é a questão de trazer os advogados para dentro destes sistemas. Vamos lá ver, um contrato auto-executável, como o próprio nome indica, executa-se sozinho, não é? Há um autor que ainda tem uma expressão engraçada, quer dizer, portanto, a lei, digamos assim, era o código, a lei é aquilo que vem no Código Civil, no Código Comercial, a lei era o código e agora o código é a lei. Ou seja, digamos que a partir de um contrato auto-executável, o código é a lei, quer dizer, não há volta a dar. Eu diria que a tecnologia é capaz de amadorizar a profissão de advocacia, não é trazê-los para dentro do sistema, é provavelmente banalizar a função. Nós vemos isso acontecer em muitas funções.
as primeiras funções que nós vemos isto a acontecer, as pessoas às vezes têm esta ideia de dizer que determinada profissão extinguiu-se. O jornalismo está a desaparecer, a profissão, os escribas, não é? Desapareceram os escribas. Hoje em dia, o Gutenberg, a imprensa e as máquinas fizeram com que os escribas desaparecessem. Os escribas eram os indivíduos que sabiam escrever, não é? Nas cortes do rei, uma vida incrível. Depois ensinavam ao filho a fazer aquilo e tinham a vida garantida. Eram os únicos que sabiam escrever, não é? Essa profissão de escriba já desapareceu, claro. O que é que aconteceu? Extinguiu-se? Não. As outras pessoas é que passaram a saber escrever também, não é? Portanto, a amadorização de uma profissão, de certa forma, equivale à respectiva extinção. Não porque ela tenha deixado de existir, mas sim porque toda a gente passou a conseguir fazer. Jornalismo, a mesma coisa. Hoje todos os telemóveis têm uma câmara e têm uma fotografia, uma máquina fotográfica. Eu estou perto de um evento qualquer, por exemplo, em Almeirim, há uma tempestade brutal. Eu estou em Almeirim, tiro umas fotos, faço uns vídeos, eu estou em condições de vender uma peça ao Correio da Manhã, perfeitamente, ou ao TVI, ou qualquer outro. Há um avião que aterra no Lago Hudson, não é? Em Nova Iorque, aquela coisa mesmo de filme, não é? Aliás, foi feito um filme com isso. Há uma fotografia do miúdo que estava a namorar e tal, pegou no telemóvel e tirou a fotografia. Quando a CNN chegou, já o avião estava no fundo do lago. Portanto, o que é que está a acontecer? É o jornalismo que está a desaparecer, o jornalismo, ou as pessoas todas passam a ter meios para... Ou será que foi a profissão que se amadorizou? Percebem a questão? Portanto, aqui na advocacia eu julgo que é a mesma coisa. A partir do momento em que o código passa a ser a lei, digamos assim, não é a lei que se socorre dos códigos, ou vamos lá, a lei não está escrita nos códigos, mas sim o código é que faz a lei diretamente, de uma forma auto-executável, a prova está lá, portanto, toda aquela disputa legal, a parte, digamos assim, o causídico é menos necessário, quer dizer, porque o problema está resolvido tecnologicamente, não é? Eu não estou a dizer que vão desaparecer os próprios professores, quer dizer, há uma série, e é preciso pensarmos nisto em termos políticos, não cabe aqui tudo nesta discussão, mas é muito importante ir pensando nisso. Há a automatização de muitas tarefas vai criar problemas muito grandes em termos sociopolíticos, mas muito grandes. Um rendimento garantido é imprescindível para a sociedade continuar nos eixos. Portanto, é imprescindível que a tecnologia gere riqueza suficiente para que exista forma também de colmatar a perda de empregos que advém dessa mesma tecnologia. Isto é fundamental. Se isto não for feito, vamos criar tensões sociais e políticas indescritíveis. E não falta muito para que isso aconteça. Ainda para mais com estes pontos de inflexão destas situações de pandemias e coisas inesperadas, não é? Já esteve mais longe. Aliás, nos Estados Unidos já temos o rendimento, não é? Todos os meses estão a receber cerca de $1.200. Estão a ser feito. Há também um candidato à presidência dos Estados Unidos que está a fazer uma experiência também com rendimento mínimo, €1.000. Ele fala em €1.000. Quer dizer, isto parece-me estranho, então, mas esse dinheiro vem de onde e tal? Pode lá ser e tal. Quer dizer, o que não pode ser é o contrário. O contrário é que cria uma sociedade completamente insustentável, não é? Agora, isto tem que ser bem ponderado, porque eu acredito no mérito, acredito na necessidade das pessoas sentirem um estímulo, de recompensar o esforço. Acredito que as pessoas tem que haver... Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado. Muito bem. Francisco, respondemos mais ou menos à sua questão? Sim, responderam. Esta última questão, obviamente, é sempre uma questão mais, enfim, um pouco mais... dava para mais debate, mais tempo de debate. Sim, porque a questão do código é a lei, quer dizer, uma coisa é, para dar um exemplo muito concreto, por exemplo, neste momento, ao nível da inteligência artificial, nós conseguimos fazer coisas, mas o facto de poderem conseguir fazer coisas não quer dizer que elas tenham de ser feitas. Dou um exemplo muito concreto. Recordam-se com certeza o problema que a Volkswagen teve há uns tempos, em 2015, por causa das emissões. Uhum. Eu, se estiver a meter, por causa das emissões de gasosa, a questão é que há aqui um nível de responsabilidade, até porque o blockchain é auditável. Aliás, é uma das características fundamentais, na minha perspectiva também, do blockchain, é precisamente a característica da auditabilidade.
Mas quando eu começo a pensar, e isso também, pronto, também já tenho de alguma forma já experiência sobre isso, quando começo a colocar IA sobre blockchain, portanto, inteligência artificial sobre blockchain, e IA dentro dos blocos de blockchain, é evidente que eu começo a colocar ali um conjunto de caixas negras que obrigam a um nível de responsabilidade também. E em muitas situações o programador não consegue prever o resultado, ou seja, nós estamos a passar para, com a introdução de algumas tecnologias, aquilo que era uma economia determinística passa a ser uma economia probabilística. Mas o facto de passarmos a ter uma economia probabilística, isso não nos exime de alguns níveis de responsabilidade. É claro que você já, ao longo desta, que ficou aqui muito claro também, e julgo que ficou, e bem, pronto, na minha perspectiva, julgo que é assim, que é a tal história da máxima responsabilidade. E isto traz aqui, de facto, uma responsabilidade acrescida. O facto de anteriormente a lei era o código e agora o código é a lei, a minha questão é que eu, enquanto programador, eu não posso dar indicação ao programador para fazer um contrato auto-executável se não tiver ao lado alguém que o aconselhe em algumas questões fundamentais. Porque neste momento pode arranjar problemas a seguir. Neste momento o código não é lei. O código, neste momento, aquilo que tenta fazer é adaptar-se à lei. Talvez de futuro, daqui a alguns anos ou décadas, poderá realmente acontecer, mas existe um longo caminho. Não, mas a verdade é que, na verdade, o contrato, ao ser auto-executável, na verdade, configura ou materializa a lei. Exatamente. E nesse caso fica lei. A minha questão é, eu tenho aqui um conjunto de indivíduos a desenvolver o contrato e eu digo e eles, se não tiverem noção dos limites do contrato e ainda por cima do facto de eles ser auto-executável, porque é a tal questão, ele depois de estar em execução, vai ser difícil, para dizer quase impossível, reverter. E, Francisco, permite-me que intervenha só para dizer o seguinte. Sim, sim. O próprio mercado vai fazer com que os escritórios de advogados que integrarem essas competências, esses analistas, esses programadores e cujas redes, cujas business webs forem mais capazes de fazer estipular esses contratos auto-executáveis de uma forma mais segura e mais garantida, vão ter mais clientes dispostos a pagar mais. Certo. Ou seja, o próprio mercado vai levar a que os primeiros a inovarem, digamos, no tal sistema que falamos há pouco, os primeiros a fazer isso vão ter vantagem competitiva. E os primeiros a fazer isso vão ser em rede. Certo. Quanto à questão da rede, totalmente de acordo sobre a questão da rede, e a questão da rede não é uma questão fundamental. A questão o Manuel Castells falava nisso há muitos anos. Exatamente. Muito bem, obrigado. Francisco. Obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Pode levantar a mão. Não? Não. Não há mais questões. Pronto, então, antes de terminar, vamos fazer então a questão. Eu vou colocar a questão no chat. Eu penso que todos conseguem ver o chat. Se não conseguirem por algum motivo, levantem a mão para não serem excluídos. O chat é o bate-papo, não é? É o que está aqui, o bate-papo, não é? Sim, pronto, eu tenho chat, tenho isto em inglês. Ok, pronto. Então, eu vou colocar agora a questão. E a primeira pessoa a responder corretamente receberá então os 50 € em Tickbit para resgatar por criptomoedas. Então a questão é, falamos da blockchain do Bitcoin e noutra blockchain muito conhecida pela sua capacidade de contratos inteligentes. Como se chama esta blockchain? Renato Lopes já respondeu Ethereum. Portanto, Renato, respondeste primeiro, vais então receber, eu vou apontar aqui o teu nome para não me esquecer, vais então receber durante amanhã no teu e-mail um voucher para resgatares então os 50 € do Tickbit em criptomoeda, em Bitcoin, em Ethereum,
ou outra criptomoeda que esteja disponível no site da Bit2Me. Eu depois envio-te um e-mail. Entretanto, quero agradecer a todos por estarem presentes, especialmente ao professor Dário Rodrigues, a sua presença, ao seu convite, ter aceito o convite de estar presente. Muito obrigado, professor. Nada, eu é que agradeço. Foi uma honra estar aqui para desbravar estas, digamos assim, estas novidades, não é? Porque isto são coisas Tínhamos aqui tema para muitas mais horas de discussão. Pode ser agora, num webinar futuro, eu até estou a pensar futuramente fazer mais ou menos uma mesa redonda com vários convidados para se debater alguns assuntos. Portanto, agradeço a todos a vossa presença, mais uma vez, só para partilhar aqui convosco. Venham à Academia ver os artigos que nós temos, coloquem lá, no final dos artigos vocês podem colocar comentários, poderão ainda existir algumas situações a serem corrigidas, mas na maior parte dos casos os artigos estão completos e minimamente revistos. Mas o vosso feedback é sempre importante para nós melhorarmos, portanto, deem o vosso feedback, tá bom? Muito obrigado pela vossa presença. E fiquem atentos à Bit2Me, porque nós vamos continuar a fazer este tipo de webinars. Obrigado a todos também, parabéns ao Renato e um agradecimento especial ao Francisco pelos seus Pires, pelas suas perguntas e comentários que eu gostei muito. E tudo a correr bem, muito obrigado. Muito obrigado. Igualmente, Francisco Pires, também muito obrigado pelas questões. Obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado também. Obrigado a vocês também. E boa sorte e saúde para todos. Ainda estamos em altura de desejar saúde a todos. Bem precisamos, exatamente. Exatamente. Obrigado igualmente. Obrigado.